Onde estava Adão quando Eva pecou? Mistério desvendado. A história de Adão e Eva nos ensina mais do que simplesmente sobre a queda da humanidade. Ela é um reflexo do que ocorre dentro de cada um de nós. Uma pergunta ressurge, carregada de profundidade e com um impacto que reverbera até hoje. Onde estava Adão quando Eva pecou? A Bíblia diz: "E deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu." Gênesis 3, versículo 6. Adão estava com ela. Ele não estava distante ou alheio, mas fisicamente presente. Então por que ele não agiu? Por que ele ficou em silêncio diante da tentação? Vamos olhar essa questão à luz do Novo Testamento, onde entendemos que a ausência de ação de Adão não é apenas uma falha histórica, mas uma lição profunda para nós, seus descendentes. Adão estava ali, mas não fez nada. Ele não confrontou a serpente, nem alertou Eva. Em vez disso, ele falhou em proteger o Éden e a sua esposa. Essa omissão foi uma falha espiritual. A passividade de Adão não foi só uma falha de liderança, mas uma falha de ação, algo que ressoaria com os leitores da Bíblia ao longo dos séculos. Essa passividade de Adão nos confronta em nossos dias. Quantas vezes escolhemos não intervir quando vemos o mal ao nosso redor? Quantas vezes, em nossa família, no trabalho, na igreja ou em nossas comunidades, não agimos? Essa falha de Adão, como veremos, é um reflexo de algo mais profundo que está presente no coração humano. Em 1 Coríntios 15, versículo 22, Paulo faz uma comparação crucial. Pois, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Aqui, vemos a grande diferença entre Adão e Cristo. Adão, em sua passividade e omissão, trouxe a morte para a humanidade. Ele estava presente fisicamente, mas falhou em agir. Mas Cristo, o último Adão, 1 Coríntios 15, versículo 45, não se omitiu. Ele, ao contrário, tomou sobre si a responsabilidade pela salvação da humanidade. Ao contrário de Adão, que falhou em proteger sua esposa, Cristo, em sua perfeição, não se esquivou do sacrifício. Ele se entregou voluntariamente, levando a culpa de todos nós na cruz. Cristo, ao contrário de Adão, não se escondeu. Ele enfrentou o pecado de frente e, ao fazer isso, trouxe a possibilidade de redenção para todos. Em Adão, a humanidade caiu, mas em Cristo ela se levanta novamente. Em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, vemos a primeira tentativa de transferir culpa. Adão culpa a Eva e Eva culpa a serpente. Mas Cristo, ao contrário, não transferiu sua culpa. Ele a assumiu. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus afirma: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Cristo construiu sua igreja sobre a pedra de sua própria responsabilidade. Ao contrário de Adão, que deveria ter sido o líder e protetor, Jesus tomou a liderança e assumiu a responsabilidade pelo pecado da humanidade. Aqui temos uma lição importante para todos nós, especialmente para os homens. O chamado de Deus para ser líder espiritual não é para ser passivo ou omisso, mas para ser corajoso, para ser protetor e responsável. A falha de Adão é uma advertência para todos nós. Não devemos ser ausentes em nossos chamados, mas estar vigilantes, dispostos a agir com amor e coragem. Depois da queda, Deus não abandona a humanidade. Ele promete um Salvador, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa que surge no Jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 15, se cumpre em Cristo. Ele é o Redentor que nos oferece a chance de reconciliação com o Pai. Em Romanos 5, versículo 19, Paulo escreve: "Porque assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos." O que Adão falhou em fazer, Cristo fez por nós.
Enquanto Adão trouxe a morte através de sua desobediência, Cristo trouxe vida eterna através de sua obediência até a morte na cruz. O que começou com a queda em Adão, termina com a redenção em Cristo. A falha de Adão em não intervir, em não agir, nos chama para um momento de reflexão. Estamos realmente presentes em nossas vidas espirituais? Ou estamos, como Adão, fisicamente presentes, mas ausentes em espírito? Em Efésios 6, versículos 10 e 18, Paulo nos fala sobre a armadura de Deus, um chamado à ação vigilante na batalha espiritual. Ele nos exorta a estar firmes, a lutar contra as forças do mal. Nós somos chamados a estar presentes, a sermos líderes espirituais, a proteger nossas famílias, a lutar contra a tentação e o pecado. Não podemos ser passivos como Adão foi. Precisamos agir com coragem, como Cristo agiu. Onde estava Adão quando Eva pecou? Ele estava presente fisicamente, mas espiritualmente ausente. Mas como vimos, Deus não nos deixa no erro. Ele enviou Jesus, o último Adão, para trazer a salvação e nos ensinar como viver com propósito, vigilância e coragem. A história de Adão e Eva não é apenas um relato distante. Ela é um reflexo de nossas próprias vidas e escolhas. O chamado de Deus é claro: esteja presente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Lidera com amor, coragem e responsabilidade. Para não perder nossos próximos conteúdos que estamos a preparar, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.